E imagine navegar por um rio que guarda alguns dos cenários mais lendários da China. Um rio que já inspirou poetas, generais e imperadores, e que até hoje guarda mistérios, sarcófagos suspensos em penhascos, dragões adormecidos, cidades fantasmas. Esse é o Yangtze. No vídeo de hoje, seguimos viagem cruzando duas das suas 3 gargantas mais impressionantes. Esse é o meu segundo dia navegando pelo rio Yangtze. Depois de explorar a cidade fantasma de Fengdu e a impressionante pagoda de Xibaotsai, hoje o roteiro segue para novas descobertas desse rio tão enigmático. Vamos visitar a histórica cidade do Imperador Branco, atravessar duas das lendárias 3 gargantas e ainda fazer um passeio especial por um dos seus afluentes mais bonitos, o Shenong Stream. Quando acordei bem cedo, o barco já tinha atracado na primeira atração do dia. Bom dia, mochileiros, nosso segundo dia aqui no rio Yangtze. Nossa primeira parada do dia são 8h15 da manhã, mais ou menos. E nós estamos subindo em direção à cidade branca do Imperador. Bonito esse portão aqui. Esse é o primeiro portão da cidade. Vocês sabem, né? A cidade chinesa todas têm grandes portões. Dá uma olhada lá embaixo nos cruzeiros. Não sei se vocês conseguem ver. A cidade do Imperador Branco, que é um dos locais mais lendários às margens do rio Yangtze, tem o seu nome numa antiga lenda. Dizem que um general local teria visto um dragão branco emergir do rio e, inspirado por esse sinal, construiu aqui uma fortaleza que depois se transformou em um templo. Ao longo dos séculos, o lugar se tornou um centro cultural e espiritual, especialmente durante o período dos 3 reinos. O dragão aqui na China sempre foi um símbolo de muito poder. Pequim é o dragão dourado e este é o dragão branco. Mochileiros, essa ponte que a gente está atravessando agora para ir para nossa cidade branca do Imperador, ela é bem recente, tem uns 10 anos, porque na verdade a cidade onde a gente vai hoje foi parar numa ilha, porque subiu o nível da água. Antes não era uma ilha, antes era só uma montanha. Então, claro, vocês já estão vendo várias vezes isso acontecendo. Ontem a gente já viu vários casos, provavelmente a gente vai ver outros pela frente ainda. E são as modificações que eles tiveram que fazer, as obras que eles tiveram que fazer para contornar essa situação da barragem de 3 gargantas. Eu comentava, era aquela montanhazinha ali que estava conectada e agora o nível subiu e agora aquilo ali virou uma ilha. Olha, dá uma olhada nesse símbolo aqui. Se a gente fechar um aqui, vocês conseguem ver uma pessoa? Os 2 braços, aqui o corpo e a cabeça. E aqui, vocês conseguem ver uma pessoa também? Isso aqui é o símbolo de uma união, um casamento. Uma pessoa de mãos dadas com outra. Aos poucos eu vou entendendo os símbolos chineses, não é tão complicado. Bem, aqui na entrada da cidade, a gente vai ter que subir umas escadas bem grandes. Se vocês estiverem cansados, vocês podem pegar uma cadeirinha dessas. Mas, cara, eu não consigo... Não, thank you. Mas eu não consigo me sujeitar a isso, sei lá, eu acho muito forçada a barra ter 2 caras me carregando, sendo que eu posso subir caminhando. Sei lá, pra mim é meio foda. Dá uma olhada nesse dragão aqui. Esse dragão tem 500 anos de idade, ainda é o dragão original, lá da dinastia Ming. Cara, a história desse lugar é muito massa. Havia um general que a vontade dele era ser o rei. Então um dia ele criou o exército dele, porque ele já era um general, arranjou uns barcos e proclamou essa cidade como o reino dele. E chamou essa cidade da cidade dele. Então ele se chamou de Imperador Branco. Ele se autoproclamou o Imperador Branco. Só que quando o Imperador verdadeiro descobriu, tratou isso como uma revolta.
e mandou atacar essa cidade. E boa parte da cidade foi destruída, inclusive a maioria das estátuas que haviam aqui. Essa é uma das que sobreviveu, olha que coisa magnífica. Vocês estão vendo esse cara aqui com uma cara de mal, cara de bravo, que tem um bigodão assim, cara vermelho? Para os chineses ele é um herói, foi um grande general, muito importante para os chineses, e tem alguns lugares que eles constroem estátuas para proteger as cidades, como se fosse um Buda da vida, mas só que na verdade era um general. As crianças brincam com bonecos desse general, tem videogames com esse general, enfim. Vocês vão ver em vários lugares esse barbudo com essa bigode tipo meu, mas que continua assim. Na verdade, esse aqui é o templo principal da cidade do Imperador Branco. Antes havia uma estátua do Imperador Branco ali, mas agora não tem. Essa cidade foi dominada outras vezes, outras dinastias aconteceram aqui. Então, não está aqui mais o nosso Imperador Branco, está um outro cara aí que eu não sei quem é. Vocês sabem quem é aquele cara carequinha ali? Tem uma cara de mal. Entenderam o trocadilho? Não. Durante o período de Mao Tse-tung, todas essas estátuas que vocês viram agora tinham sido decapitadas, porque ele não queria nenhuma referência do passado. Depois da Revolução Chinesa, aí as cabeças foram reconstruídas, mas o corpo é antigo, mas a cabeça é nova. Tá? A cidade do Imperador Branco mostra como a superstição está enraizada na cultura chinesa, onde cada cor, cada símbolo e até o destino de um imperador podem ser vistos como sinais dos céus. Olha, dá uma olhada aqui. Na parede estão escritas algumas coisas famosas, importantes, que eu não sei o que são, mas frases famosas. O que eles fazem é colocar um papel em cima e eles vão batendo com essa tinta aí para copiar esses caracteres. Depois eles vendem esses panos aqui para as pessoas pendurarem nas casas e enfim. Dá uma olhada, aqui tem até uma loja disso. Por algum motivo a gente precisa tocar a cabeça desse dragão aqui pra não ficar preocupado com nada. A gente passa a mão nesse dragão aqui. Tem gente tirando foto da minha encenação aqui. Caminhar pela cidade é como atravessar um portal para o passado. Pátios, esculturas, templos e inscrições em pedra contam fragmentos de mais de 1000 anos de história. E como se não bastasse, a vista daqui é deslumbrante. De cima, se enxerga a entrada da Garganta Kutang, onde o rio começa a se estreitar e se abre um novo capítulo dessa viagem. Essa é a última coisa que a gente vê aqui no alto da cidade do Imperador Branco. Esse lugar aqui, essa curva do rio, se chama o Portão do Unicórnio, ou a Garganta do Unicórnio. Ela sai na nota de 10 yuans, um dos símbolos nacionais, um dos símbolos naturais nacionais. É legal estar apreciando aqui do alto, mas eu acho que deve ser mais legal ainda entrar navegando por dentro dela. Bem, mochileiros, já estou de volta aqui no navio, porque talvez hoje seja um dos dias principais da viagem, porque, como vocês sabem, o nome da nosso grande destino final são as Três Gargantas, a usina das Três Gargantas. Ela é famosa por quê? Porque existem 3 gargantas, 3 formações geológicas que são gargantas. Hoje a gente vai ver 2 delas, a gente está a ponto de entrar na primeira delas, a Garganta de Kutang. São 8 quilômetros, é a mais curtinha delas. E alguns dizem que talvez seja a mais bonita. Não tenho certeza disso. Então, eu vim aqui para a zona exterior, bem na frente do barco, para apreciar esse curto, porém precioso momento de 8 quilômetros dentro da Garganta de Kutang. Saindo da cidade do Imperador Branco, o rio se estreita e entramos na Garganta Kutang, a menor das 3, mas também a mais dramática. São apenas 8 quilômetros de extensão, mas a impressão é de atravessar um portão natural esculpido pela própria terra.
Aqui, o rio Yangtze se comprime entre paredões que podem chegar a mais de 1000 metros de altura, criando um corredor estreito, poderoso e majestoso. O contraste entre a força da água e a solidez das montanhas torna esse trecho impressionante. Não é à toa que a garganta Kutang foi retratada ao longo dos séculos em pinturas e poemas chineses. Ela simboliza o encontro entre a força da natureza e a delicadeza da cultura. Um espetáculo que até hoje deixa nós, viajantes, sem palavras. Eu, como engenheiro, desde que eu estava na universidade, sempre que eu via as palavras Três Gargantas, eu ficava com um pouco de raiva, mas também ficava muito curioso para conhecer esse lugar. Ficava com raiva porque eu sempre tive muito orgulho da nossa Itaipu, e quando eu descobri que os chineses tinham feito uma usina hidrelétrica que era mais eficiente, que era maior, que produzia mais energia que a Itaipu, sei lá, me deu um pouco de raiva, porque nós éramos os melhores nisso. Mas enfim, também me surgiu um momento de curiosidade, porque eu queria vir a esse lugar e ver essa maravilha da engenharia. E vir pra cá, pra mim, é um sonho, é a realização de um sonho. Com a construção da barragem, os níveis da água subiram dezenas de metros, submergindo antigas aldeias e transformando a paisagem. O que antes era um rio turbulento e difícil de cruzar, hoje é um grande lago navegável, permitindo a passagem de cruzeiros, cargueiros e pequenos barcos locais que dependem do Yangtze no seu dia a dia. Na verdade, estou gostando muito dessa ideia de um cruzeiro, porque eu vou ver uma atração, volto pro ar-condicionado, no meu quarto, carrego uma bateria, passo a comer, vou para outra atração, vejo uma atração de dentro do barco. Cara, é muito cômodo tudo isso. Eu acho que eu vou ficar mal acostumado. Depois, quando eu tiver que mochilar de novo, eu vou ficar com preguiça de ficar caminhando e pegando o metrô todo o tempo. Fizemos a primeira parada dessa manhã, vimos a primeira garganta, agora estamos almoçando, e agora logo depois do almoço a gente vai ver a segunda garganta, onde a gente vai descer pra ver alguma coisa que eu ainda não sei exatamente o que é. Fica ligado aí. Eu nem levantei da mesa, só tava passando no meu quarto pra escovar os dentes, e daí já começou aquele aviso. Atenção, senhores passageiros, estamos entrando na segunda garganta. E vamos lá, vamos ver. Uma belíssima ponte em arco de cor vermelho vibrante sinaliza a entrada do navio na Garganta Wu, a segunda das lendárias Três Gargantas. Diferente da anterior, que é curta e dramática, aqui o rio se estende por mais de 40 quilômetros em curvas sinuosas. Wu é conhecida pelos seus 12 picos, montanhas altas e cobertas de névoa que inspiraram lendas e poemas ao longo dos séculos. Cada pico tem um nome, uma história, e muitos acreditam que entre eles habita o espírito da deusa da garganta, protetora do rio Yangtze. Navegar por Wu é como entrar em um cenário místico, onde a natureza parece conversar com a imaginação. Alguns povos que viviam antigamente nessa região, eles tinham o costume de enterrar os corpos dos falecidos, de levar esses corpos em caixões o mais alto que eles pudessem. Então eles paravam o barco na parte de baixo do penhasco, escalavam o máximo que dava, levavam os caixões lá para cima e deixavam lá. Era a maneira de eles entregarem os corpos para os deuses, né? Então, qual era a ideia? A ideia era que quanto mais alto chegasse esse corpo, mais perto ele estava do paraíso. Então eles faziam esse último esforço para entregar os corpos dos seus entes queridos aí pros deuses que eles acreditavam. Lá em cima a gente consegue ver uma caverna. Alguns deles, inclusive, cavavam cavernas para encaixar o caixão, ou faziam algum apoio, alguma modificação na rocha para poder deixar os caixões lá no alto. Depois da imponência das gargantas, o cruzeiro faz uma pausa para um passeio em barcos menores pelo Shenong Stream, um afluente estreito do Yangtze. Aqui o cenário fica ainda mais bonito, águas cristalinas, montanhas cobertas de verde e penhascos íngremes que guardam mistérios antigos. Entre eles,
mais sarcófagos suspensos no alto da rocha, colocados há séculos pelo povo Tudia, que ainda hoje desafiam a imaginação sobre como foram parar num lugar tão alto. O Shannon Stream faz o contraste perfeito com a grandiosidade do Yangtze. É mais íntimo, silencioso e tranquilo. Olha, a gente saiu do rio Yangtze e entramos num afluente, o rio Shannon. E olha a cor da água, como mudou já. Lá no rio Yangtze era marrom, meio barrenta. E aqui a gente já tem esse tom de verde, meio esmeralda. Tá cada vez estreitando mais a garganta, cada vez menor. Daqui a pouco a gente vai ter que trocar de barco de novo. Certamente de todos os passeios desse cruzeiro, esse aqui é o mais cênico deles, é o que tem as imagens mais bonitas, é o que faz as fotos mais bonitas. Essa ponte que vocês estão vendo aqui atrás, ela foi terminada faz uns 2 ou 3 anos atrás. Ela liga duas cidades bem importantes, Chengdu e Yichang. Isso faz uma conexão nos trens de alta velocidade ligando a região do interior da China ao litoral, a Xangai. Devido à quantidade de túneis e pontes como essa que vocês estão vendo, esse é um dos projetos ferroviários mais caros que já existiu na história da China. São mais ou menos 16 milhões de dólares americanos por quilômetro de linha férrea. Olha o tamanho dessa ponte, olha a altura dessa ponte. A viagem que levava mais ou menos 6 horas e meia, 7 horas para fazer de ônibus entre Chengdu e Yichang, agora leva 2 horas e meia em trem de alta velocidade. O povo Tudia é uma das minorias étnicas mais antigas da China, vivendo há séculos nas montanhas e margens dos rios do sudoeste. Reconhecidos por suas danças, músicas e tradições únicas, eles mantêm uma forte ligação com a natureza e preservam costumes que refletem sua rica história e identidade cultural. Vocês lembram lá do Vietnã, quando a gente estava na Halong Bay? E a gente também navegou num barquinho assim, e que a água era bem dessa cor, assim, bem verde esmeralda. Pois, só que lá era menos gente, e aqui o pessoal vai na força bruta mesmo, dá uma olhada. Vocês estão vendo essa corda aqui? Essa corda aqui é fita de bambu. São pedacinhos de bambu bem fininhos, entrelaçados, e aí vai molhando, ela vai ficando mais flexível e super resistente. Antes da represa, essa parte do rio só tinha 1 metro de profundidade. Eles, para trazer os turistas aqui, eles entravam na água e iam empurrando o barco, porque eles conseguiam caminhar. Mas depois que alagou, ela passou a ter 40 metros de profundidade. Aí eles acharam essa maneira aqui, usando essa corda de bambu, para rebocar o pessoal para dentro da garganta. Olha que legal aquela ponte lá em cima. Uma ponte feita para os locais, simplesmente, os turistas não podem passar por lá. Para atravessar o rio sem ter que descer aqui. Dá uma olhada lá naquela estalactite, o tamanho lá, deve ter uns 4 ou 5 metros de altura. Eles chamam aquilo de a cauda do dragão. Adentramos cada vez mais a garganta, guiados pelo ritmo dos remadores e pelos seus cânticos tradicionais. O silêncio se aprofunda entre montanhas que se erguem como penhascos quase impenetráveis, e a cada curva sentimos como se nos aproximássemos de uma caverna onde, sabe-se lá, nos espere em seu repouso um velho dragão adormecido.
O sol já tá quase se pondo, olha a cor desse sol, dessa combinação entre água e luz, e sombra e montanha e água, um lugar mais lindo. Voltaremos pro Yangtze, temos agora pro President 8, temos a janta, mas o dia ainda não acabou. Viagem pela China, eu falei, eu tenho que parar nesse lugar, pra mim tem muita importância. A usina hidrelétrica de Três Gargantas, em Hubei, é a maior usina hidrelétrica do mundo.